E aí, um dia, eu recebi a oportunidade do Vânios Porto, que era o coordenador de esportes da rádio e narrador, de fazer transmissões. Então, de todas elas, eu fui a primeira a fazer uma transmissão. E aí tu vai entender por que eu disse que aqui em Porto Alegre que eu entendi mais o que era preconceito. Porque quando eu chegava lá em Novo Hamburgo para fazer um jogo, era a filha da Ivone, a filha do Leonel, ali, ó, a filha da Ivone tá no campo. Sim, Eles achavam super legal. Olha que legal, a filha da Ivone tá na rádio. Chegava no estádio, tinha um bolo. Era um ambiente muito familiar. Tinha um sanduíche, tinha um cafezinho quente, estava frio. Era famílias. As pessoas que estavam na arquibancada ali, todo mundo conhecia todo mundo. Então não tinha assim, ela fez errado. Olha a voz dessa guria. Ai, como ela fez, não entende nada de futebol. Não existia isso. Era tudo muito tranquilo, muito, sabe, fácil de fazer. Deve ter sido um baque para ti, então. E aí, a mudança, né, de postura da avaliação das pessoas. sim, deve ter aí sido tinha um baque. 300 pessoas no estádio. Chega aqui, tinha 25 Sim, mil. 25 mil, te avaliando, te olhando. Olhando. Se tu tava vestida direitinho, se tu tava com os cabelinhos direitinho. E aí, a primeira vez que eu fui vista por Porto Alegre foi quando eu fui fazer a final do Gauchão, que jogou 15 e Inter, a primeira final do Gauchão. 2005? Foi antes, Quatro. foi 2004, foi 2 anos consecutivos, né, que o 15 foi pra final. Então foi 13 e 4. Então foi 2003. E aí eles me colocaram para fazer o Inter no programa de manhã. E a minha colega foi fazer o 15. E aí, durante a semana, eu liguei pro assessor do Inter e eu disse assim, olha... Nobrinho? Super verdadeira. Não era o Nobrinho. Era o Carlos Dinchman. Porra, Eu lendário. liguei para ele e eu disse assim, olha só, eu sou de Novo Hamburgo e eu tô indo para Porto Alegre pela primeira vez no sábado para fazer o jogo. E eu não sei quem são todos os jogadores de perto. Então eu queria ver se existe alguma possibilidade de eu entrevistar alguém para poder falar na rádio comigo no domingo de manhã. Super humilde, assim, ingênua. Claro, uma sinceridade, uma humildade. Duda, eu tinha 17 anos. Eu falava todas as verdades, entendeu? Sim, super de boa. Na tua cabeça tava tudo certo. E aí, eu cheguei lá e tava o Ribeiro Neto pela Band, o Haroldo Santos pela Pampa, o Zé Alberto, se eu não me engano, pela Gaúcha. Eu só sei que, assim, ó, eram uns nomes que eu olhava e só via na TV, que eu só ouvia a voz deles, assim, tipo... Era muito pra mim estar lá perto deles, né? E aí, quando chegou o presidente para falar comigo, porque daí o Cláudio Dittmann levou o presidente para falar comigo, eles foram tudo com os microfones pro presidente. E ele falou assim, não, ele só vai falar com ela, foi ela que agendou. E eu fiquei olhando aquelas pessoas todas. E aí ele falou comigo, entrou ao vivo comigo na rádio, e depois todo mundo me entrevistou das outras rádios de Porto Alegre para saber o que ele tinha dito. Claro. Porque o Cláudio não tinha deixado eles falarem com ele. E aí, quando eles falaram comigo, eles viram, acho que ela fala bem, né? Porque eles começaram a me perguntar do 15. E do 15 eu sabia tudo. Bah, daí tu deitou. Aí eu falei em todas as rádios de Porto Alegre e tudo mais. Aí foi muito legal, porque foi uma oportunidade única, assim, de ter vivido e de ter, né, conversado com aquelas pessoas que para mim eram pessoas muito distantes até então, eu sendo uma menina, né? E aí o Haroldo, ele disse assim, Débora, queria que tu viesse aqui em Porto Alegre. O Haroldo Santos. O Haroldo Santos. Ele trabalhava na Pampa, eles tinham um programa, acho que tu vai lembrar, de meio-dia, assim, eles tudo de preto na TV, o Browner. Virada de mesa. Esse aí. Eles tinham aquele programa dele assim, eu queria muito que tu fizesse um currículo e viesse aqui em Porto Alegre para tu conhecer a Pampa. Eu nem tinha currículo, eu nem sabia como é que se fazia um currículo. E aí eu fiz uma folhinha de ofício e vim para Porto Alegre. Quando eu cheguei ali, o chefe do esporte era o Vidarte. Eu e o Vidarte, a gente gravou um vídeo depois disso. Muito tempo depois, a gente gravou um vídeo falando dessa história. Eu cheguei na Pampa toda humilde. Eu fazia plantão esportivo na ABC. Eu fazia torcida. Não existia repórter de galera. Eu fazia torcida. Cruzava e ia pra área cabecear. E eu cheguei com o meu currículozinho assim e o Vidarte sequer levantou da mesa para me dar oi. Ele só disse, oi, tudo bom? E continuou trabalhando.
E eu voltei embora, assim, pensando, esse pessoal de Porto Alegre se acha. Olha o jeito que eles tratam a gente. Eu nunca mais vou em Porto Alegre, eu nunca mais quero falar com aquelas pessoas. E voltei para fazer... Pessoal de Porto Alegre, distante. O pessoal se acha, olha só o jeito que ele me tratou, ele nem me olhou. Eu tava lá só porque eles me pediram, não fui eu que pedi. Fiquei super triste, assim, com a reação do Vidarte. E aí, quando eu voltei para minha vida lá em Novo Hamburgo, no ano seguinte, o 15 do Mano Menezes, né? Na época, Perdigão, Edmilson. Sim, Timaço, Edgley. Eles foram para a final de novo contra o Inter. E aí eu fui fazer esse jogo de novo. E aí tava toda a imprensa de Porto Alegre novamente, né? E aí eu tava bem quietinha lá na minha. Nem falava muito assim, porque eu sabia que eles iam me engabelar. Eu pensava assim, né? Eles estão só me enrolando. Aí... o 15 estava jogando a Copa do Brasil também, né? Sim, eles foram até a semi. Semi, aham. E aí eu estava fazendo um jogo da Copa do Brasil, e aí uma colega minha de aula da faculdade, eu ainda fazia faculdade, né, no Unicinos, ela me ligou e disse assim, tu precisa retornar aqui que o pessoal da Band quer falar contigo. Que te dá um telefone, porque tu tem que falar com o pessoal da Band. E eu, pessoal de Porto Alegre. Pessoal de Porto Alegre, eu pensava assim, vamos me engambelar de novo. Aí eu liguei e era realmente para falar com o Ribeiro Neto. E aí ele marcou de eu vir a Porto Alegre falar com eles. E eu vim, e eu cheguei em Porto Alegre, ele me chamou para conversar e me levou para conhecer o estúdio do Toque de Bola. Eu fui conhecer o estúdio do Toque de Bola. Que hoje é o Donos da Bola. Isso. Eu não sabia como é que era a televisão, eu sempre fiz rádio, né? Eu não fazia ideia como é que era uma televisão. E aí ele sentou comigo lá no estúdio e começou a fazer perguntas. Começou a perguntar do 15, começou a perguntar da dupla Grenal, mas eu achava que eu estava conversando com ele. Eu não sabia que Já era uma entrevista de emprego, tu não sabia. E aí, daqui a pouco, assim, eu ouço a voz do Paulo Pires e do Meneghetti no infinito, porque eu não sabia que existia um switcher, né? Sim. Ele dizia assim, é ela. Uau. Assim que tu foi contratada. E aí eles me convidaram para integrar o Toque de Bola. Eu comecei como repórter e como substituta dos integrantes, né? Os integrantes eram Meneghetti, Ribeiro Neto, Záquia, Maineri e Belmonte. Sim, esse programa era bombado. E eu era a repórter do programa e substituta quando um deles não podia, eu substituía eles. E aí foi um sucesso enorme, assim, porque não tinha mulher debatendo futebol com os homens e discutindo futebol com os homens e enfrentando os homens. E a linha editorial da Band é ferrenha. E eu era muito... E eu acho que foi por isso, assim, que eu era muito atucanada, porque eu tinha muito medo de chegar no debate e não ter argumento contra eles. Entendi. Então eu estudava tudo, eu ouvia todas as rádios, eu vinha na BR-116... ouvindo tudo igual, tudo de novo, as coletivas que dava numa rádio, dava na outra, porque eu pensava, daqui a pouco um jogador vai falar uma coisa que eu não prestei atenção na outra parte. E eu, super atucanada, com medo de chegar na frente deles e não ter argumento para debater com eles, né? Então aquilo me fez crescer muito, sabe? De poder ter uma base, assim, de conteúdo mesmo, de chegar em Porto Alegre como um conteúdo. Só que eu também fui fazer rádio. E aí é que entra a questão de não entender, assim, de entender pela primeira vez. O meu primeiro jogo foi Grêmio São Caetano, pela Band, pela Rádio Bandeirantes. E aí, quando eu estava no meio da transmissão, o Anderson Lima fez um gol e ele fez assim com a mão. E nisso, na transmissão, virou um auê, né? O Anderson Lima tá mandando a torcida do Grêmio calar a boca. O Anderson Lima que jogou aqui, que tem uma história. E aí eu me meti. E eu, na verdade, tinha que ser acionada, né? Mas como no interior todo mundo falava todo mundo junto, eu estava chegando em Porto Alegre, eu estava aprendendo ainda como era a transmissão aqui, né? Eu disse, olha, eu não percebi desse jeito. Pelo que eu percebi, ele estava pedindo para os colegas dele não vibrarem o gol. Ai, ai, ai. Duda, no intervalo, foi um festival de mensagem. O que vocês querem com essa guria? Mas da onde que vocês tiraram isso daí? Por que não tá em casa lavando roupa? E era um monte de coisa assim pra mim. E eu, muito apavorada. Meu Deus, eu tô fazendo umas coisas erradas. Porque a minha preocupação era só não fazer as coisas erradas. Era fazer as coisas certas. Sim. Eu não estava preocupada em ser xingada por preconceito, por nada. Eu estava preocupada em estar fazendo certo.
E aí eu disse assim, meu Deus, eu falei errado. E aí na volta do intervalo, o Cristiano Silva pegou o Anderson dele. E aí ele disse assim, ô Anderson, fala aí do teu gol, que tu botou a mão para a torcida do Grêmio, né? Ficar quieta. E aí o Anderson Lima disse assim, jamais. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Grêmio. A história que eu construí aqui, os anos que eu joguei aqui, eu nunca vou desrespeitar a torcida do Grêmio. O que eu estava pedindo era para os meus companheiros não vibrarem. Bah.